Quando o coração da gente aperta de saudade, é quase inevitável que uma pergunta apareça em silêncio. O que vai acontecer comigo no dia em que eu fechar os olhos pela última vez aqui na Terra? Será que eu vou sumir? Será que nunca mais vou ver quem eu amo? A notícia que eu quero colocar hoje dentro do seu coração é simples, profunda e totalmente consoladora. Segundo os ensinamentos trazidos pelos Espíritos através de Chico Xavier, você não vai desaparecer, não vai cair num vazio escuro, nem vai ficar perdido sozinho. Você vai continuar vivo em outra dimensão e, principalmente, vai reencontrar aqueles que foram importantes na sua caminhada. A morte não é o fim da família, é o reencontro da família verdadeira. É como se a vida fosse uma grande viagem com várias paradas, e a morte fosse apenas a troca de estação. A gente desce de um trem, embarca em outro, mas as pessoas que amou de verdade continuam ligadas a nós, caminhando juntas, às vezes do lado de cá, às vezes do lado de lá. Essa é a mensagem mais importante de tudo o que vamos conversar. Ninguém perde ninguém para sempre. Os laços de amor são mais fortes do que a morte. E se essa ideia já tocou seu coração de alguma forma, aproveita esse momento de conexão, respira fundo e, se sentir que este conteúdo está trazendo paz e esperança para sua alma, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, além de você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, essa mensagem de consolo também chega a outras pessoas que hoje talvez estejam chorando de saudade de alguém querido. Quando começamos a olhar para a vida com essa lente espiritual, muita coisa que parecia injusta começa a fazer um pouco mais de sentido. A família que você tem hoje, as pessoas que entraram e saíram da sua história, os encontros que marcaram sua alma e até mesmo as separações dolorosas, nada disso é por acaso. A espiritualidade nos ensina, através das obras psicografadas por Chico, que a nossa família verdadeira é muito maior do que a certidão de nascimento mostra. Ela é formada por almas que vêm caminhando ao nosso lado há séculos, em diferentes corpos, papéis e épocas. Às vezes, a mãe desta existência já foi sua filha em outra. O amigo de hoje pode ter sido seu irmão há 200 anos. Aquele avô carinhoso, que parecia te conhecer profundamente, talvez seja um companheiro espiritual de muitas reencarnações, repetindo o papel de protetor para te ajudar a seguir em frente. Pensa por um instante em todas as pessoas que marcaram a sua vida. A mãe que te acolhia no colo quando você tinha medo. O pai que se sacrificava em silêncio para colocar comida na mesa. O irmão com quem você dividiu segredos, travessuras e risadas. A avó que parecia ter sempre a palavra certa, o abraço certo, o bolo quentinho na hora certa. Agora amplia esse círculo. Inclua aquele professor que te incentivou quando você estava quase desistindo. Aquele amigo que apareceu na fase mais difícil e ficou ao seu lado quando todo mundo foi embora. Aquela pessoa que você conheceu por pouco tempo, mas que transformou a maneira como você enxerga a vida. Todos eles, de alguma forma, fazem parte da sua família espiritual, esse grupo de almas que se reencontra, se reenlaça, se ajuda e se cura ao longo de muitas existências. Segundo os relatos que chegaram pela mediunidade de Chico Xavier, essa grande família espiritual funciona como uma equipe amorosa que se reveza entre o plano físico e o plano espiritual. Alguns estão atualmente encarnados, vivendo experiências na matéria, aprendendo, errando, acertando, tentando se melhorar. Outros estão desencarnados, acompanhando de perto, inspirando, protegendo e preparando o ambiente para futuros reencontros. É como se você estivesse num grande grupo de trabalho. Às vezes, você desce para o chão de fábrica da vida na Terra, enquanto outros ficam nos bastidores do mundo espiritual, organizando tudo para quando você voltar para casa. E o mais bonito é que, quando você chegar lá, não vai encontrar desconhecidos frios e distantes. Vai encontrar rostos que o seu coração reconhecerá imediatamente, mesmo que a sua memória atual não dê conta de lembrar de tudo. Os espíritos contam que, antes mesmo de você nascer, muita coisa já foi cuidadosamente planejada lá em cima. As famílias se reúnem, discutem possibilidades, analisam necessidades de crescimento, falam sobre acertos e reparações. Decidem, por exemplo, quem virá como seu pai ou sua mãe, quem será aquele irmão que vai te testar a paciência, quem surgirá como aquele filho que vai revolucionar a casa inteira, quem entrará como um amor que marcará a sua história. Nada disso é sorte, azar ou coincidência. É cuidado. É projeto. É amor em forma de planejamento. Por isso, quando você chega à Terra, muitos corações já estão te esperando do lado de cá, e quando você retornar ao plano espiritual, muitos outros estarão lá, organizando o momento do seu retorno como quem prepara uma festa de boas-vindas. Mas talvez você esteja se perguntando, tudo bem, isso é bonito de ouvir, mas como eu posso ter certeza de que realmente vou reencontrar minha família depois da morte? Essa dúvida é humana, compreensível e completamente legítima. A resposta não vem de uma opinião isolada ou de uma teoria solta.
Ela se apoia em milhares de cartas, mensagens e relatos trazidos por espíritos através de Chico Xavier ao longo de décadas. Homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades e condições vieram, pela mediunidade, contar como foi o momento da sua partida, quem os recebeu do outro lado, como reencontraram pessoas queridas e de que forma seguiram aprendendo após a desencarnação. Em todos esses testemunhos, um ponto se repete com insistência: o amor é a chave que abre as portas do reencontro. O amor verdadeiro cria vínculos que não são cortados pelo último suspiro. É como se, entre você e cada pessoa amada, existisse um fio luminoso, um cordão de energia sutil, que atravessa dimensões. Ele não se rompe com a doença, com a distância, com o tempo, nem com a morte. Esse laço é tecido por todos os momentos que vocês viveram juntos, as conversas despretensiosas na cozinha, as risadas sem motivo que terminam em lágrimas de alegria, os abraços dados nos dias de dor, as noites sem dormir cuidando de quem estava doente, as pequenas gentilezas do dia a dia que ninguém vê, mas que a alma guarda com carinho. Cada gesto, cada palavra, cada experiência significativa vira um ponto de luz nessa conexão. Mesmo quando há conflitos, por trás das dificuldades costuma existir um aprendizado profundo, um convite ao perdão, um impulso para crescer. E tudo isso também fica guardado no laço que une vocês. Talvez você já tenha sentido essa ligação sem conseguir explicar. Às vezes, a pessoa amada já partiu há anos, mas em determinados momentos você sente a presença dela de forma tão nítida que quase consegue ouvir a voz, sentir o perfume, lembrar de uma frase específica. Pode ser num sonho marcante em que vocês conversam como se estivessem frente a frente. Pode ser numa música que toca exatamente na hora em que você está pensando nela. Pode ser numa cena da vida cotidiana que, de repente, desperta uma lembrança tão forte que o coração chega a apertar. Para a espiritualidade, isso não é imaginação vazia. São sinais de que esse laço continua vivo e de que a alma, do outro lado, também se lembra de você com carinho. As comunicações mediúnicas reforçam essa ideia ao descrever como é o primeiro contato após a morte. Em muitos relatos, a pessoa que desencarna conta que, ao recobrar a consciência no plano espiritual, não se vê sozinha numa escuridão sem fim. Pelo contrário, encontra familiares, amigos, benfeitores espirituais que se aproximam com ternura para acalmar o coração, explicar o que está acontecendo e oferecer apoio. Às vezes, é uma mãe que partiu há muito tempo e que agora volta a embalar o filho que acaba de chegar. Em outras, é um filho, um irmão, um companheiro de vida que estende os braços em um abraço que parecia ter sido interrompido pela morte, mas que na verdade só estava aguardando o momento de ser retomado em outra dimensão. Tudo isso nos leva a uma compreensão muito diferente da palavra saudade. Aqui na Terra, a saudade muitas vezes é sentida como um buraco, uma falta, uma ausência dolorosa. Do ponto de vista espiritual, porém, a saudade é também a prova de que o amor foi verdadeiro e de que a ligação continua ativa. A dor da saudade existe, sim, e precisa ser respeitada, acolhida, chorada. Mas por trás dela também existe uma certeza silenciosa, a de que um reencontro está sendo preparado com muito carinho, e que esse encontro não depende de rótulos religiosos ou de uma vida perfeita. Ele é o resultado simples e poderoso do fato de você ter amado e ter sido amado. Se, enquanto ouve essas palavras, você sente que algo dentro de você se acalma, como se uma parte da sua dor ganhasse um pouco de sentido, permita-se participar ativamente desta conversa. No seu tempo, do seu jeito, quando terminar este trecho, escreva nos comentários quem é a pessoa que mais desperta saudade em você hoje, ou qual experiência de sinal espiritual você já viveu e nunca esqueceu. Muitas vezes, o que você compartilha cura não só o seu coração, mas também o de alguém que vai ler e perceber que não está sofrendo sozinho. E se achar que esse conteúdo pode consolar algum amigo ou familiar que perdeu alguém, envie o vídeo para essa pessoa. Às vezes, um simples compartilhar é o abraço que a alma dela precisa neste momento. Quando o corpo chega ao limite e o último suspiro se aproxima, o que acontece de verdade não é um apagão, mas um despertar. Muitos relatos trazidos por meio de Chico Xavier descrevem esse instante como algo muito diferente do que a maioria imagina. Em vez de um buraco escuro e frio, muitas pessoas dizem que se sentem como alguém que está acordando de um sono muito profundo, meio confuso, tentando entender onde está. Ainda pensam, ainda sentem, ainda têm saudade, medo, amor. A única diferença é que o corpo ficou para trás, como uma roupa que já não serve mais. Por isso, alguns nem percebem na mesma hora que desencarnaram. Tentam falar com os médicos, tocar nos familiares, caminhar pelo quarto, mas percebem que algo está estranho. É justamente nesse momento delicado que o amparo espiritual se aproxima com mais força. Os espíritos amigos contam que ninguém é largado à própria sorte. Especialmente quando a pessoa teve laços de amor sinceros na Terra,
É comum que familiares e amigos já desencarnados se aproximem, acompanhados por benfeitores espirituais, para facilitar a adaptação. Imagine, por exemplo, uma mãe que partiu há muitos anos e acompanhou de longe a vida do filho que ficou. Ela viu as conquistas, as quedas, as superações. No dia em que esse filho desencarna, ela está ali, muitas vezes literalmente de braços abertos, esperando o reencontro que foi adiado pelas exigências da vida material. O relato de muitos espíritos é comovente. A primeira sensação clara de que não estão mais na Terra surge ao reconhecer o olhar de alguém muito amado, um rosto que a memória do coração jamais esqueceu, mesmo que a mente humana já não se lembrasse de todos os detalhes. Em outros casos, quem recebe é um filho que partiu antes, um irmão, um grande amor, ou até alguém que você nem lembrava, mas que foi muito importante em outra existência. Isso porque a nossa família espiritual não está limitada só à vida atual. As comunicações mediúnicas revelam que existem laços que vêm de muito antes, atravessando séculos e séculos de experiências em comum. Às vezes, o reencontro no plano espiritual é tão intenso justamente porque recupera memórias que estavam adormecidas enquanto você estava na Terra. É como se, de repente, um filme imenso da sua história se abrisse, mostrando não apenas o que você viveu nesta encarnação, mas também capítulos de outras vidas, nos quais você e aquelas almas já caminharam juntos, aprendendo, errando, consertando, recomeçando. Esse processo de despertar nem sempre é imediato ou igual para todo mundo. Alguns despertam rapidamente, aceitam com mais facilidade que a vida continua e se adaptam à nova realidade com serenidade. Outros, por estarem muito apegados à matéria, ao corpo, a objetos, à casa, ou por terem uma visão muito limitada da espiritualidade, demoram mais para perceber o que aconteceu. Em muitos relatos, espíritos contam que preferiram acreditar, num primeiro momento, que estavam sonhando ou que tinham passado por um desmaio. Outros sentiam uma espécie de sono pesado, ficando em repouso em locais especiais do plano espiritual, como se estivessem se recuperando de uma cirurgia delicada. Em todos esses cenários, porém, aparece um ponto em comum: a presença amorosa de espíritos mais experientes, que funcionam como enfermeiros e cuidadores, orientando, explicando, amparando, sem julgamentos. As descrições de cidades espirituais também ajudam a entender melhor como são esses reencontros. Através da mediunidade de Chico Xavier e de outros médiuns sérios, ficamos conhecendo colônias espirituais organizadas, com praças, jardins, casas, áreas de estudo e trabalho. Não são construções físicas como as nossas, feitas de tijolo e cimento, mas estruturas sutis, formadas pela força do pensamento, da vibração e do amor de milhares de almas. Nessas cidades, há setores dedicados ao acolhimento de recém-desencarnados, onde muitos são recebidos por familiares, amigos e equipes espirituais preparadas para aquele tipo de atendimento. Em alguns casos, lares inteiros são organizados para que famílias possam se reunir, conversar, curar antigas dores e planejar o futuro. Imagine você chegando a uma espécie de casa espiritual que parece ter sido feita sob medida para o seu coração. Objetos simbólicos que lembram momentos felizes, paisagens que remetem a lugares que você sempre amou, cheiros e sensações que fazem você se sentir em casa. Nada disso é por acaso. Os relatos sugerem que esses ambientes são construídos considerando o que há de mais belo e significativo na história daquela família espiritual. É como se o amor de todos se juntasse para montar um cenário de acolhimento. Ali, muitas vezes, acontecem longas conversas, em que as almas se lembram do que viveram juntas, analisam o que aprenderam na Terra, choram de emoção pelo reencontro, mas também pela lucidez que finalmente conquistam. Um ponto que costuma trazer muito alívio é saber que as crianças e os bebês que partiram não ficam perdidos ou abandonados. Pelo contrário, são acolhidos com extremo cuidado. Muitas mães e pais que receberam cartas psicografadas por Chico Xavier descobriram, com surpresa, que seus filhos estavam sendo educados e protegidos em ambientes especialmente preparados para espíritos em fase infantil, sob o carinho de benfeitores e às vezes de parentes que já estavam no plano espiritual. Esses espíritos infantis vão crescendo, aprendendo, desenvolvendo suas potencialidades. Quando chega a hora do reencontro com os pais que ficaram na Terra, não estão mais como bebês dependentes, mas como espíritos mais maduros, que, mesmo assim, mantêm uma ligação afetiva profunda com aqueles que os amaram tão intensamente por aqui. O laço de amor não se perde, apenas muda de forma. Outro aspecto importante é o tempo. Aqui, um ano pode parecer uma eternidade quando estamos com saudade. Do lado de lá, a percepção é diferente. Muitos espíritos relatam que, ao reencontrar alguém querido que demorou décadas para desencarnar, a sensação era de que a separação tinha durado apenas algumas horas ou dias. Isso acontece porque a vivência do tempo no mundo espiritual é muito mais ligada à qualidade do que se faz do que à quantidade de dias que passam. Um período de trabalho intenso,
Estudo e serviço no plano espiritual pode encurtar a sensação de espera. Assim, mesmo que o relógio da Terra pareça cruel, do ponto de vista espiritual, os reencontros chegam sempre no momento exato, sem atraso e sem antecipação. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu errei muito? E se eu magoei alguém da minha família? Será que essa pessoa ainda vai querer me receber com carinho quando eu chegar do outro lado? Essa preocupação é legítima e aparece em muitos corações. As comunicações espirituais, porém, mostram que, no plano espiritual, o perdão é mais natural do que aqui. Isso não quer dizer que tudo é esquecido magicamente, mas que ali as almas enxergam com mais clareza as causas profundas dos conflitos. Percebem que por trás de uma palavra dura havia medo, insegurança, traumas de outras experiências. Entendem que o agressor também é alguém ferido, cheio de limitações, lutando para aprender a amar. Essa compreensão não justifica o erro, mas abre espaço para o perdão e para a reconstrução dos vínculos em uma base mais verdadeira. Claro que, se o coração chega muito carregado de culpas, mágoas e ódio, esse peso pode dificultar um pouco os primeiros momentos depois da desencarnação. Não porque Deus castigue, mas porque a própria consciência cobra, acusa, relê as cenas da vida com um nível de lucidez que dói. Mesmo nesses casos, porém, não falta amparo. Espíritos mais experientes se aproximam, tentam acalmar, orientam para que a alma aceite a chance de recomeçar. E muitas vezes, aqueles mesmos familiares que foram feridos acabam participando do processo de cura, oferecendo perdão que talvez não tenham conseguido dar na Terra, mas que agora conseguem sentir de forma mais ampla, vendo a história inteira, e não apenas um trecho doloroso. Diante de tudo isso, fica muito claro que o reencontro com quem amamos não é um privilégio de poucos perfeitos. É uma realidade ligada à lei do amor. A qualidade desse reencontro, a rapidez com que ele acontece, o ambiente em que se dará, tudo isso é influenciado pela forma como escolhemos viver aqui. Mas o direito de ser acolhido, de ser amado, de ser ajudado a seguir adiante é uma oportunidade oferecida a todos. A espiritualidade não desiste de ninguém. Mesmo as almas mais confusas, mais endurecidas, mais perdidas, em algum momento serão alcançadas pela misericórdia divina e pelo carinho daqueles que as amam. E já que estamos falando de reencontros e de amparo, é bonito lembrar que, aqui mesmo, enquanto estamos na Terra, podemos fazer parte de uma corrente de apoio e consolo uns para os outros. Este canal existe justamente para isso, para que pessoas que sentem saudade, medo da morte ou dúvidas sobre o plano espiritual encontrem palavras que aquecem o coração. Muita gente que acompanha os vídeos sente essa conexão, volta sempre, se emociona, mas ainda não percebeu que não está inscrita no canal. Se for o seu caso, dá uma olhadinha agora se o botão de inscrição ainda está aparecendo para você. Se estiver, clique nele e ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova mensagem de conforto for ao ar. Assim, você não só fica por perto, como ajuda essa corrente de luz a alcançar outros corações que também precisam de consolo. Se você sentir que este conteúdo pode aliviar a dor de alguém que está enfrentando um luto recente, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma frase, uma ideia, uma esperança renovada é tudo o que ela precisa para conseguir respirar de novo em meio à dor. E, se quiser, escreva nos comentários como você imagina que será o seu reencontro com quem já partiu, ou conte se já teve algum sonho ou experiência que te deu a sensação de ter visitado o mundo espiritual por alguns instantes. Suas palavras podem ser um farol para alguém que está atravessando a mesma escuridão que você já atravessou um dia. Se tudo o que você ouviu até agora tocou o seu coração, talvez já tenha percebido uma coisa muito importante. O reencontro com quem você ama não é só algo que vai acontecer um dia, num futuro distante, quando a morte chegar. Ele começa a ser construído agora, em cada pensamento que você cultiva, em cada gesto que você pratica, em cada escolha que você faz diante das situações da vida. É como se a vida na Terra fosse um grande ensaio para esse momento de retorno ao lar espiritual. Quanto mais você vive de maneira consciente, amorosa e verdadeira, mais preparado estará para abraçar, sem medo, aqueles que te esperam do outro lado. A primeira grande preparação acontece dentro do coração. Não é em templos luxuosos, em discursos complicados ou em aparências religiosas, mas no lugar mais simples e, ao mesmo tempo, mais desafiador, dentro de você. A forma como você lida com a raiva, com a mágoa, com o egoísmo, com o orgulho, vai moldando o estado da sua alma. Quando a hora da partida chegar, você não leva nada do que é material, mas leva exatamente aquilo que construiu por dentro. Leva os amores, os ressentimentos, os perdões, os medos, as coragens, as escolhas de cada dia. Isso não é motivo para medo, é um convite para uma mudança de olhar. Se tudo o que eu fizer hoje vai me acompanhar amanhã, como eu quero viver? Uma das atitudes mais poderosas para se preparar para os reencontros espirituais é a prática constante da bondade.
Não aquela bondade que espera aplauso ou reconhecimento, mas a bondade silenciosa, que muitas vezes ninguém vê. Quando você escolhe ser paciente com alguém difícil da sua família, quando evita uma discussão desnecessária, quando oferece ajuda sem esperar retribuição, você está, na verdade, fortalecendo os fios de luz que te unem à sua família espiritual. É como se cada gesto generoso fosse um tijolo a mais na ponte que liga o mundo físico ao mundo espiritual. Um dia, quando você atravessar essa ponte, vai perceber que cada pequeno ato de amor construiu o caminho por onde você estará passando. Outra ferramenta essencial é a oração. Muita gente acha que orar é apenas recitar palavras decoradas, mas, na verdade, a oração é um encontro de almas. Quando você ora por alguém que já partiu, não está falando sozinho. Sua prece é como um raio de luz que atravessa a distância aparente entre os dois planos e alcança o coração daquela pessoa. Não importa se a sua oração é cheia de palavras bonitas ou se é apenas um desabafo simples, feito com lágrimas nos olhos. O que importa é a sinceridade. Do lado de lá, a alma que recebe essa vibração sente conforto, sente apoio, sente que não foi esquecida. E, ao mesmo tempo, você também é fortalecido, porque a prece ajusta sua mente a uma sintonia mais elevada, onde o medo da morte perde força e a confiança em Deus cresce. A oração também é uma ponte importante entre você e aqueles com quem ainda tem dificuldades aqui na Terra. Às vezes, um relacionamento é tão complicado que parece não ter solução. Palavras não resolvem, conversas terminam em briga, tentativas de aproximação só aumentam a dor. Nesses casos, a oração é como um trabalho silencioso de jardineiro. Você vai regando a terra, mesmo quando não enxerga sementes. Ao orar sinceramente por alguém com quem tem conflitos, você não está dizendo que a pessoa está certa ou que tudo o que ela fez foi justo. Você está pedindo luz, cura, entendimento para ambos. Muitas vezes, o fruto dessa oração não aparece imediatamente nesta vida, mas se manifesta mais tarde, no reencontro espiritual, quando os dois, com a mente mais clara, poderão olhar para a mesma história com olhos diferentes. O perdão é outro passo fundamental nessa preparação. Guardar ressentimentos é como carregar uma mochila cheia de pedras nas costas. Às vezes, a pessoa que te magoou já seguiu com a vida dela, mas você continua preso, revivendo mentalmente a mesma cena, repetindo as mesmas palavras duras, alimentando a mesma dor. Quando a morte chega, essa mochila não cai no chão com o corpo. Ela vai com você. Por isso, perdoar não é um presente para o outro, é um presente para si mesmo. É tirar peso da alma, é soltar correntes que prendem você ao passado, é permitir que o reencontro, quando acontecer, seja mais leve, mais verdadeiro e mais feliz. Perdoar, porém, não significa se colocar novamente em situações de abuso ou aceitar que o outro continue te machucando. O perdão verdadeiro acontece primeiro no coração e, muitas vezes, é acompanhado por uma mudança de postura. Você pode perdoar alguém e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis, dizer basta para atitudes que te ferem, se afastar fisicamente de relações destrutivas. O que você está abandonando não é a necessidade de proteção, mas o veneno do ódio. E essa libertação interior repercute profundamente no plano espiritual. Quando você reencontrar essa pessoa do outro lado, não estará acorrentado à mesma raiva cega. Em vez disso, terá mais clareza para entender o que houve, o que cada um precisava aprender e de que forma podem recomeçar em uma nova fase, seja lá ou em novas encarnações. Além do perdão e da oração, há algo muito precioso que você pode fazer: viver o presente com mais presença. Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que vão demonstrar amor um dia vão pedir perdão, um dia vão dizer eu te amo, um dia vão convidar aquele parente para uma conversa franca, um dia vão visitar o familiar adoentado, um dia vão mandar a mensagem que nunca mandaram. E, enquanto esse um dia não chega, o tempo vai passando. Até que, de repente, a morte aparece, e a sensação é de ter chegado atrasado para a própria história. A espiritualidade não nos mostra isso para nos culpar, mas para nos acordar: o momento de amar é agora. Cada abraço que você dá hoje, cada palavra de carinho, cada gesto de atenção com quem caminha ao seu lado é um investimento no reencontro futuro. Quando vocês se encontrarem de novo no plano espiritual, todas essas lembranças vão se transformar em luz. Vão olhar para trás e perceber: nós fizemos o melhor que conseguimos enquanto estávamos na Terra. Não deixamos tanto para depois. Por outro lado, se hoje a distância, silêncio, orgulho, ainda há tempo de começar um movimento diferente. Às vezes, um simples me desculpa, dito de coração, muda o rumo de uma história. Às vezes, uma visita, um telefonema, uma mensagem enviada na hora certa cria a oportunidade de cura que vocês estavam esperando há anos. Também é importante lembrar de algo que, muitas vezes, a gente esquece:
O reencontro com a família espiritual não é apenas com os outros, é também com você mesmo. Quando chegar ao plano espiritual, você vai se deparar com quem realmente é, além dos papéis sociais que desempenha aqui. Vai ver com mais clareza seus talentos, suas sombras, suas intenções verdadeiras. Por isso, cuidar de si mesmo, olhar para dentro, fazer terapia quando possível, estudar, buscar autoconhecimento, tudo isso também é preparação espiritual. Cada vez que você se esforça para ser mais honesto consigo, mais coerente com o que sente, mais fiel à sua consciência, está afinando a sua alma com uma vibração mais elevada. E isso vai tornar os reencontros muito mais profundos e verdadeiros. No mundo espiritual, ninguém vai se impressionar com a marca da sua roupa, com o modelo do seu carro ou com o cargo que você ocupava. O que realmente terá valor será a capacidade de amar que você desenvolveu, a humildade com que lidou com as vitórias, a dignidade com que enfrentou as dificuldades, a maneira como tratou aqueles que dependiam de você. Cada vez que você escolhe a honestidade, quando seria mais fácil se aproveitar de alguém, cada vez que resiste à tentação de revidar com a mesma moeda, cada vez que oferece ajuda, mesmo estando cansado, você está polindo a sua própria luz interior. E quando essa luz brilhar com mais força, será como chegar a uma festa de formatura espiritual em que todos que te amam olham para você e pensam, com orgulho, ele conseguiu avançar, ela conseguiu se superar. Valeu a pena cada esforço. Ver a morte como uma formatura muda tudo. Em vez de enxergá-la apenas como um fim, você passa a vê-la como a conclusão de um ciclo de aprendizado. Assim como um aluno que se prepara para uma grande prova estuda, revisa conteúdo, tenta aproveitar o máximo de aulas, nós também podemos aproveitar cada experiência da vida como preparação para esse grande momento de passagem. As dores, as perdas, as frustrações e até as quedas não são sinais de fracasso, mas oportunidades de crescer em compreensão, compaixão e fé. E quando finalmente chegar a hora, você não estará indo para um tribunal de condenação, e sim para um encontro de avaliação amorosa, onde, junto com sua família espiritual e com os benfeitores de Deus, poderá rever sua caminhada e planejar os próximos passos. Antes de encerrar, eu quero falar com você que chegou até aqui, ouvindo cada palavra, talvez com os olhos marejados, pensando em alguém que partiu ou em tudo que ainda deseja resolver na sua vida. Você faz parte de uma grande família de almas que busca consolo, entendimento e paz. Este espaço foi criado justamente para isso, para que ninguém precise caminhar sozinho no meio das suas perguntas e saudades. Cada vídeo, cada mensagem, cada reflexão é um abraço que a gente tenta oferecer do jeito que pode. E quando você comenta, compartilha sua história, traz suas dúvidas ou até indica o vídeo para alguém, você também se torna parte dessa corrente de apoio. Se, no seu coração, você sente que este é um lugar onde encontra conforto e clareza, continue caminhando com a gente. Depois que este vídeo terminar, se sentir vontade, conta nos comentários qual foi o ensinamento que mais tocou você hoje ou que mudança você deseja fazer, a partir de agora, na forma como vive e ama. Às vezes, uma frase sua é exatamente o que outra pessoa precisava ler para encontrar forças. E, se achar que este conteúdo pode iluminar o caminho de alguém querido, envie o vídeo para essa pessoa ou compartilhe no seu grupo de família, de amigos, na sua rede. Pequenos gestos assim fazem com que essa mensagem de esperança viaje muito mais longe do que qualquer um de nós conseguiria sozinho. Que, onde quer que você esteja, encarnado ou com o pensamento voltado a alguém no mundo espiritual, a certeza do reencontro acalme o seu coração. E que Deus abençoe cada passo da sua caminhada, até o dia em que você, com o coração leve, puder abraçar de novo todos aqueles que ama, sabendo que nunca estiveram realmente distantes de você. Quando um vídeo termina aqui no Segredo de Vidas Passadas, na verdade nada termina de verdade. A conversa continua dentro de você, nos seus pensamentos, nas lembranças que despertam, nas saudades que voltam à tona e, principalmente, nas perguntas que começam a nascer com mais carinho no seu coração. Cada história que a gente conta, cada reflexão sobre reencarnação, laços espirituais e reencontros depois da morte é um convite para você lembrar que a sua existência é muito maior do que este capítulo atual. Você não é apenas o nome que carrega, o endereço onde mora, os problemas que enfrenta. Você é uma alma antiga, cheia de caminhos percorridos, encontros marcantes, aprendizados profundos e futuros reencontros que já estão sendo preparados com amor. Se, de alguma forma, o que você ouviu hoje trouxe um pouco de paz, enxugou uma lágrima ou acendeu uma luzinha de esperança dentro de você, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. A sua presença não é um número, é uma energia que se soma à nossa, formando uma verdadeira família espiritual espalhada pelo mundo. E, já que a vida continua, que tal continuarmos caminhando juntos? Muita gente que acompanha os vídeos, volta e meia, descobre que ainda não está inscrita no canal. Então, se você sente que este espaço fala com a sua alma, dá uma olhadinha se o botão de inscrição ainda aparece para você. Se aparecer,
clica nele, ativa as notificações e permite que o próprio YouTube te avise sempre que uma nova mensagem sobre o mundo espiritual, os laços de outras vidas e os segredos da alma for ao ar. Antes de sair, se o seu coração sentir vontade, escreve nos comentários o que mais tocou você neste vídeo, ou compartilha uma experiência que você tenha vivido e que te fez perceber que a vida não termina no túmulo. Às vezes, a sua história é exatamente o abraço que outra pessoa está pedindo em silêncio. E, se lembrar de alguém que está sofrendo por uma perda, manda este vídeo para ele ou compartilha no grupo da família. Você pode ser o instrumento de consolo que a espiritualidade estava tentando enviar. Aqui no Segredo de Vidas Passadas, a nossa promessa é seguir trazendo reflexões com respeito, carinho e profundidade, para que você nunca esqueça que é amado, amparado e parte de algo muito maior. Até o próximo encontro, nesta vida ou na próxima conversa que tivermos por aqui. Que Deus te envolva em luz e que os bons espíritos acompanhem cada passo da sua jornada.